Olá pessoal, tudo bem? Zé Aparecido aqui na área. Sempre um dia após ou dois, dependendo da demanda de serviço e do tempo hábil, eu quero trazer aqui um resumo da aula passada em vídeo para que a gente possa fixar, tá? Fixar o nosso conhecimento, relembrar e fomentar aí a vontade de aprender cada vez mais, né? Bem-vindos, né? Eu adorei essa imagem aqui, adoro esse moleque passa uma cara assim, de otimismo, muito bacana, né? Muito bem-vindo aí. Bom, curso de médios, nós falamos ontem sobre teoria sobre mediunidade, resumo histórico, evolução da mediunidade, livro Mediunidade, que é o foco do nosso estudo capítulo 1 ao 6. Tá? Nós abordamos uma questão do livro dos médiuns no capítulo 14, onde diz assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Tá legal? Nós falamos também da diferença entre sensitivo e médium. Sensitivo é todo ser humano que tem a capacidade de ter a percepção de algo mais além da sua epiderme, né, dos seus sentidos físicos. Então, o sensitivo ele tem noção que existe um espírito no ambiente, né? Ele tem noção que existe a comunicação com o mundo espiritual. O médium, ele é sensitivo e ele tem um grau a mais. Ele é o intermediador, ou seja, ele é um instrumento que vai fazer com que essa comunicação de lá para cá, né? Como diz o Chico, o telefone sempre toca de lá para cá, não daqui para lá, né? Possa acontecer. Legal? Então aqui nós temos uma imagem que é muito simbólica. Eu não, por conta do tempo corrido, eu acabei não comentando. Eu não sei se vai dar para o mouse dá para vocês verem. Né? Vamos contar aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto seria a representação da mediunidade de prova, tá? Onde que nós temos aqui os graus mais inferiores, né? Até a mediunidade natural, que é o elemento está 100% pleno aí na sua evolução. Né? 100% não, né? 99%, porque 100% só Deus o é. E essa luz aqui simboliza o espírito, ok? Bom, quando a gente fala sobre mediunidade natural e mediunidade de prova, né, nós temos que fazer uma distinção aí, que é muito importante. Né? Essa distinção seria o seguinte: a mediunidade natural é uma conquista do espírito, né? E a mediunidade de prova é uma ferramenta emprestada. Sobre esse assunto, nós falamos sobre o livro Mediunismo, do Ramatiz, que é muito bacana, vale a pena vocês lerem. No início do curso eu não comentei sobre ele, mas é um livro de cabeceira para quem gosta de estudar, para quem gosta de se aprofundar sobre o assunto, tá? Por quê? O que me chamou a atenção no livro do Mediunismo, do Ramatiz, é que ele indica, além das obras básicas, né, ele indica também os livros do nosso curso. Eu achei isso fantástico. Lá no preâmbulo, ele faz essa referência, né, quando ele é questionado sobre quais seriam os métodos, quais seriam os livros aconselháveis. E ele traz esse livro do Edgar Armand, não só esse, mas como outros. Né? E nessa pergunta aí de início, né, ele faz qual seria o método mais eficiente. E nós vamos ver a resposta dele, né, que diz que a cartilha primária para qualquer neófito, para qualquer aprendiz, é o estudo complexo, né? Ou o estudo basilar, ou seja, aquilo que vai trazer um desenvolvimento, né, sustentado aí com lições básicas da doutrina espírita. Tá? Ele faz uma outra abordagem também, uma outra pergunta, né? Que relação existe entre a mediunidade e o Consolador prometido por Jesus, propriamente a mediunidade, né? Aí o Ramatiz coloca aqui, olha, a mediunidade é um patrimônio do espírito, né? Ou seja, ele é uma faculdade que se engrandece na sua percepção psíquica, tanto quanto evolui e se moraliza o espírito do homem. Ou seja, é a nossa origem, né? É essencialmente espiritual e não material, mas assim, o que é muito interessante nessa abordagem é que ele coloca que a mediunidade natural será um patrimônio nosso, ok? Porque nós vamos evoluir. Por mais capetinha que nós possamos ser, desculpe usar esse termo, um dia nós seremos anjos, inclusive a sua sogra, tá?
aquele ser que você ama muito. Né? E ele fala aqui também sobre o metabolismo nervoso, do sistema nervoso, né? Ele faz aqui as suas alegações. Né? Eu não quero aqui me aprofundar nessa questão, porque eu quero convidar vocês a ler o livro, tá? A ler o livro, beleza? Então vamos lá. Então nós falamos aqui sobre a faculdade mediúnica, né? Nós falamos aqui sobre a maledicência. Por que a maledicência ela é prejudicial? Porque ela nos imanta a espíritos inferiores. E na condição que nós estamos de médiuns de prova, porque se nós estamos no curso de médiuns é porque há algum indício, alguma evidência, por mais rudimentar que seja, nós temos alguma evidência desta possível mediunidade que poderá surgir ou não na parte prática. Então, a maledicência, infelizmente, ela é um predicado aí, ela é algo que nos deixa muito constrangido, né? Existe até alguns autores aí que dizem que se você soubesse ou pudesse se ver no espelho, né, ou com algum outro instrumento aí no momento que você faz a maledicência, ou que nós fazemos a maledicência, nós ficaremos entristecidos da forma monstruosa que nós nos apresentamos. Falamos também sobre a mediunidade do melindre, né, que a mediunidade do melindre, né, é aquela que derruba trabalho, né, porque o trabalhador ele recebe uma crítica e aquela crítica cai como como se a casa dele estivesse caindo, e muitos até abandonam o trabalho ou se voltam a desfavor de todos aqueles que estão tentando ajudar, né? Nem sempre a melhor ajuda é aquela que aponta, né? Ok? Nós falamos também sobre a mediunidade da inveja, brincamos até com as meninas, né? Peço desculpas aí pela referência, mas como um número maior de meninas na sala, não encontrei um outro parâmetro. Mas é interessante que a inveja traz a cobiça, traz o ego, traz um monte de sintomas que também vai trazer aquela nuvem espiritual ao entorno da pessoa. Falamos também sobre ciúmes, intolerância, impaciência, cobiça e cólera. Eu recomendo que vocês façam uma autoavaliação, ok? Sem data de validade, para que possam aferir se existem nessas indicações algo que os incomode, tá legal? Ansiedade, falta de fé, né? Falamos sobre autossabotagem, né? Às vezes nós nos autossabotamos, né? Naquilo que nós nos projetamos. Por exemplo, é muito comum as pessoas começarem um curso de médiuns e quando elas percebem que o curso de médiuns os obriga a se conhecer, elas começam a se autossabotar, ou seja, entre o desânimo, entre a falta de fé, entre a falta de estudo, foco, né? Nós temos também uma outra preocupação, que é o hábito da preocupação propriamente dita, onde a pessoa ela se ocupa com aquilo que ainda poderá acontecer, esquece de viver o hoje, né? E eu gosto de salientar que o hoje chama-se presente, e é presente mesmo, é um presente de Deus, né? O que passou ontem não volta mais. O amanhã é uma utopia, né? Poderá ser, né? Então não nos preocupamos com amanhã. Legal? Então vamos dar sequência aqui: mediunidade natural versus mediunidade de prova ou tarefa, né? Falamos ontem que à medida que evolui, né, e se moraliza, o indivíduo adquire faculdades psíquicas e aumenta consequentemente sua percepção espiritual, né? Então, se a gente sabe disso, se esforça, a nossa tendência é no futuro, tá? Se no futuro, se houver uma mediunidade e ela vir a nos ajudar na nossa reforma interior, ela vai nos proporcionar reencarnações com mais opções de trabalho, né, de crescimento. A isso nós chamamos mediunidade natural, né? E nós falamos ontem também quais são os médiuns, os espíritos conhecidos possuidores da faculdade de mediunidade natural, né? Buda, Zoroastro, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, né? Enfim, existem vários personagens que passaram pelo nosso planeta e que trouxeram esses benefícios para a humanidade, sem necessariamente, gente, abraçar uma religião. Nós falamos aí do zoroastrismo, né, a primeira religião monoteísta, ética da história, né?
E falamos também sobre a doutrina espírita e mediunidade, né? Nós fizemos até uma pergunta se ela está completa, né? E o Armão ele fala que não há obra completa realizadas por mãos humanas, né? Ou seja, à medida que evolui, se moraliza, o indivíduo adquire essas faculdades, né? E uma pergunta muito interessante é: o que nós estamos fazendo para aumentar essa percepção espiritual, né? Qual que é o nosso foco? O que nós estamos buscando? Por que nós abraçamos uma causa? O que essa causa está mudando na nossa vida, né? E aonde queremos chegar com tudo isso? Legal? Né? E a mediunidade de prova ou tarefa nada mais é do que uma ferramenta que nos é emprestada, porque nós somos espíritos devedores, né? Nós não somos missionários, né? Nós não viemos aqui com uma bagagem assim para ocupar um título, viemos para aprender com as nossas deficiências morais e assim nos tornarmos um pouco mais leves quando retornarmos, né? Porque a grande maioria vive com esse processo dos erros do passado, de culpa, né, de perseguição, de escolhas equivocadas, e os nossos momentos atuais, em graus maiores ou menores, mais expressivos ou não, nós trazemos essas consequências, né, essas realidades, né? Então, fizemos uma outra abordagem também, quais são as características da mediunidade de prova ou natural, né? A mediunidade, assim, é para o homem uma prova muitas vezes dolorosa, mas sempre necessária a seu enriquecimento espiritual. Ou seja, é o talento de que nos fala o Evangelho, cedido como empréstimo para testar no homem a sua capacidade de administração e, dependendo dessa administração, outros talentos maiores e mais nobres poderão lhe ser também concedidos ou, se mal utilizados, mesmo esse lhe poderá ser retirado. Tá? Vale a pena, gente, vocês lerem lá a parábola dos talentos, né? De que fala o nosso Senhor Jesus. Bem, nós abordamos aqui as 15 teorias conhecidas sobre mediunidade, né, em diferentes escolas, né, que o Armão relaciona. A primeira delas é a da mistificação, arranjos ou truques, que nada mais, nada menos do que abusar da credulidade, né? Pressupõe o engano, dolo, mentira, que pode ser produzido por espíritos desencarnados e por espíritos encarnados, tá? Em diferentes escolas religiosas. Não quero aqui entrar no mérito do julgamento, tá? Falamos também da ilusão, né? Nada há de real, os realizadores ficam sugestionados, até brincamos que muitos ficam muito doidos dentro da roupa, por conta de alguns chás que tomam, enfim. Nós temos aqui a da demoníaca, né? Ontem eu não citei aqui, mas a palavra daimon provém do grego, né? Que quer dizer espírito, né? Na verdade, esse termo era colocado lá na antiguidade. Então, se a gente colocasse assim, a espírita, tudo é obra de espíritos, porque nenhuma entidade celeste pode andar pelo espaço em liberdade, ficaria distonante. Mas a ideia da demoníaca sugere que são entidades que estão voltadas à ignorância. Então, as pessoas que acreditam nisso, elas sofrem muito, porque elas acreditam num Deus vingativo, né? Que só esses coitados é que podem andar por aí, se passar pelos mortos, né? E trazer mensagens de consolação, enfim. Muito bem. Vamos lá. A dos elementais, né? Ou dos elementos da natureza, seres não humanos, como gnomos, silfos, fadas e gênios. As dos cascões astrais, né? Os cascões astrais são o duplo etérico, que desdobra do corpo físico e depois da morte leva de 11 a 90 dias para se desintegrar. Pacientes de químio ou de radioterapia são os que levam mais tempo. Eu não tenho assim, um estudo, né, para enriquecer esse último parágrafo aqui, né? Se alguém for da área de medicina, poderia até me explicar aí por que a quimioterapia e a radioterapia causam tantos males aí, né? Ou benefícios, depende do ponto de vista. Muito bem. Então falamos aqui dos cascões astrais, dos magos negros, né? São espíritos especializados em manipulação de fluidos da natureza, que pegam esses cascões aí, né? E utilizam em alguns templos, né? Assim, são teorias, tá? Teorias que o Armão fundamenta lá, e ele não faz questão de se aprofundar sobre isso, porque não é o foco, tá?
A da loucura, né? Os médiums são pessoas anormais, loucos, mais ou menos pacíficos, né? Tudo que fazem ou dizem é o resultado de sua perturbação mental. Falamos sobre a da emoção, segundo essa palavra aí que é Swedenborgianos, né? O mundo espiritual nos rodeia sob uma ação forte, os sentidos podem adquirir anormal e podem adquirir anormal e permitirem ligações com o plano espiritual. Né? Tá faltando alguma coisa aí, eu preciso ver o que é lá. Tá? Emanuel Swedenborg, Estocolmo, 29 de janeiro de 1688 a 29 de março de 1772. Foi um polímata e espiritualista sueco com destacada atividade como cientista, inventor, místico e filósofo. Só aí já dá para entender o que é um polímata, né? Ou seja, ele tem várias atividades aí, né? Ou várias ciências, né? Que conhece, que é essa alma bonita aí, né? Vamos lá. Falamos sobre automatismo psicológico. Toda ideia tende a realizar-se em todas as manifestações ditas mediúnicas. São simples fenômenos do subconsciente individual. A da força psíquica, há indivíduos que possuem uma força especial e definida, magnetismo, fluido nervoso, que produz os fenômenos, né? E a de São Martinho, pode-se chegar pela graça dos próprios méritos a estabelecer ligações com a divindade. Aqui nós estaríamos falando de um apontamento, de um caminho para se chegar numa mediunidade natural, né? Beleza? Martinho, né? Martinho de Tours foi um militar monge, mais tarde bispo de Civitas, ou Civitas, né? Turonorum, sendo considerado santo pela Igreja Católica. Beleza, vamos seguir, que essa alma aqui, que nós até falamos ontem, né? Do que ele fez para ser considerado santo, a partir de um gesto de nobreza dele, que ele era um soldado romano valente que estava regressado da Itália para sua terra, algures em França, montado no seu cavalo, estava a passar por um caminho para atravessar uma serra muito alta, chamada Alpes, e lá do alto fazia muito frio, um mau tempo acontecia ali. E ele estava agasalhado normalmente para a época, tinha uma capa vermelha, como todos os soldados romanos usavam, e ele encontra um homem pobre vestido de roupas torras, né, rotas, né, cheias de frio. Ele pediu esmola. Como ele não tinha nada, ele pegou a sua espada, deu um golpe na sua capa. Na hora eu li, juro por Deus que eu li, deu um golpe na sua cabeça. Falei, nossa, cortou a cabeça do cara ao meio. E na verdade ele cortou a sua capa e deu a metade para o pobre, né? Aí nós temos a do dom, né? A mediunidade é um dom que derrama sobre uns ou outros, como se Deus fizesse acepção de pessoas. Mas na verdade está falando aí sobre conquistas, né? Conquistas pessoais de cada um no seu esforço evolutivo. Temos a do batismo do Espírito Santo. A mediunidade é uma virtude que baixará sobre todos aqueles beneficiados pelo Espírito Santo, né? Falamos também sobre a do personalismo, que trata do subconsciente, dos sensitivos e que tem a tendência de se apropriar-se do nome, caráter de personalidades estranhas. A do animismo, o sensitivo sofre um desdobramento de consciência que se coloca fora do corpo físico. E, enfim, finalizamos com a teoria espírita, segundo o qual indivíduos denominados médiums possuem uma aptidão especial para servirem de intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual. Temos também um resumo histórico, né, que dá um pouco de sono, porque vai falar sobre a mediunidade natural como a de prova, que não são fenômenos dos nossos dias. Aí ele vai citar aí vários, né, espíritos que passaram, que trouxeram, que deram a sua contribuição, sempre intermediados por espíritos diretores, interferindo na evolução humana, né? Fala que a mediunidade existe desde os primórdios da humanidade, por intermédio desses espíritos, né? E nós falamos aqui, nós dividimos a evolução da mediunidade em 3 tempos, tá? Essa divisão é nossa, é só para entender o raciocínio, né? É como se você estivesse pegando uma criança no jardim da infância, no colegial e na faculdade, né? Ou seja, é o nosso caminhar durante esse tempo, onde nós temos aí tribos e clãs, seria o semelhante ao jardim da infância espiritual da humanidade. Temos os círculos fechados sacerdotais, cheios de egos, que estariam relacionados à nossa idade da adolescência. E depois vem aí a situação
de todos nós, né? Ou seja, nós ganhamos a faculdade e da faculdade vamos para o mundo, né? Onde ele fala que desceu para o povo, videntes, pitonisas, profetas, adivinhos, e enfim, na madureza vem o advento do espiritismo para os tempos atuais, né? Fala também que a mediunidade sempre foi utilizada, principalmente na Índia, na Pérsia, na Grécia e em Roma. Aqui ele fala que os Césares, né, apesar da sua bestialidade, da sua vulgaridade, sempre se submetiam aos deuses para saber sobre as tratativas militares. Tá? Nós comentamos ontem também que na China, 3.000 anos antes de Cristo, eles utilizavam uma prancheta que nós vamos ver isso depois, no surgimento da doutrina espírita, lá nos fenômenos das mesas girantes, né, da comunicação com o plano espiritual, por intermédio de objetos, né, eles utilizavam já uma prancheta para se comunicar com os mortos, nos funerais. Né. No Velho Testamento nós temos aí o profeta Samuel, capítulo 9, versículo 9, vale a pena você ler, né, para o vídeo aí, pega uma Bíblia, baixa uma Bíblia no seu celular, no seu podcast aí, né, enfim, no seu tablet, smartphone, enfim, e você leia lá essa citação, né, tem outras citações aqui, Jeremias, o profeta da paz. Falamos aí do Velho Testamento, né, sobre os tipos de mediunidade que já aconteciam lá, que é a mediunidade do transporte. Eu não entrei em detalhes ontem, não vou entrar em detalhes, porque isso aqui serão aulas para frente, para o nosso futuro. Então nós vamos tratar disso no momento certo. Falamos sobre Ezequiel, falou sobre levitação. No Êxodo está relacionado a Moisés, que é onde tivemos a escrita direta. A escrita direta são os 10 mandamentos, né? Vale a pena ler. Aí fala sobre o fenômeno de xenoglacia, uma coisa assim. Dons de línguas, levitação, fenômenos luminosos. Falamos também sobre o espírito Maria de Nazaré, né? Falamos sobre o concílio de Nicéia no ano 325. Aqui é um divisor, né, do cristianismo, onde duas correntes opostas. Uma queria ficar nas bases primitivas, né, do amor, da caridade, do perdão, da reforma íntima. A outra buscou o campo da política dos homens, né, a vaidade, o melindre, a posse, o poder transitório. E todos aqueles que traziam algum tipo de mediunidade, eles eram, em momentos diferentes da história, né, subjugados, né, tanto nas cruzadas, tanto na Inquisição, na caçada às bruxas. Aí tem Joana d'Arc. Então, ou seja, foi uma verdadeira noite espiritual, inclusive descrita no livro de Apocalipse, que é um livro profético, que na verdade é uma mediunidade que nós vamos ver futuramente, né? Mediunidade no tempo. Nós não falamos hoje, mas estou reforçando hoje. Para quem está assistindo esse vídeo em qualquer momento aí, eu estou citando o ontem, mas na verdade foi um período da escola de médiuns, tá? Beleza? Bom, lá eles tiveram a coragem de retirar a reencarnação, né? Porque existia umas histórias, inclusive tem até um livro que conta isso, né? Que a mulher estava fazendo alguma coisa errada, aí o marido também, e eles tiraram isso porque eles, acreditando que eles tinham o poder de tirar e eliminar, né? Se retirasse a reencarnação, não teria que quitar aquele problema que eles estavam fazendo. Mas enfim, tá? Então eles renegaram todos os atos mediúnicos de Jesus e seus apóstolos. Deixa eu ver aqui mais. Aqui nós falamos, né, das vidas sucessivas, onde a sensibilidade evolui com o ser no terreno moral, que se completa durante a evolução com a conquista da sabedoria, asas do equilíbrio. Tá legal? Mediunidade de prova e seus aspectos, nós recapitulamos aí, né? Mediunidade natural, espíritos evoluídos, né? Mediunidade de prova está relacionada a empréstimo, não hereditária, servir de instrumentos para a espiritualidade, é uma dádiva de Deus, é uma outorga e também não deixa de ser um resgatar de dívidas. Nós falamos aqui sobre o controle da mediunidade. Existe controle, né? O controle, né, na bem da verdade, o Armon ele não fecha,
Isso, mas o controle que nós podemos aferir até então é a nossa reforma íntima. Tá? Como ainda nós não somos anjos, né? Nós estamos espíritos aí em processos evolutivos, esse controle fica muito aquém. Então a gente precisa segurar na mão de Jesus, segurar na mão da espiritualidade superior, para que a gente tenha, vamos dizer assim, um pouco mais de controle sobre as nossas emoções. E nós controlando as nossas emoções, com certeza a mediunidade ela será equilibrada. Legal? Tá. Por mais aprofundados os estudos ou observação de determinado problema, surge um momento que ela nos escapa. Isso quem fala é o Armon e foge das nossas mãos, né? Sofre interferências, remonta a planos onde não podemos ter acesso. Beleza? Então, basicamente é isso. Eu vou pedir mais uma vez muito obrigado, né, por vocês compreenderem a dimensão deste curso. Assim, nós, como eu coloquei, eu não sou professor, né, apenas um colaborador que está em pé de igualdade com todos, ok? Onde cabe a cada um de nós, mediante os livros que são indicados, nós aprofundarmos os nossos estudos sobre o tema e sobre nós mesmos, tá legal? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um forte abraço.